Já estamos de volta com o nosso Bom Astral. Já já, Pai Silvio de Oxalá estará com você falando sobre Yansan, né, e fazendo também uma homenagem, né, aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Mas agora, gente, está chegando a hora do almoço e eu tenho uma dica para você, né? Chega essa hora, a gente já começa a sentir aquela fominha, o estômago já começa a dar os seus sinais. E é tão gostoso a gente comer uma comida bem temperadinha. Ó, esse restaurante aqui tá um sucesso. O Leão Lobo já foi lá, eu já provei também, né, alguns pratos, o baião de dois, tudo uma delícia, gente. Nordeste à mesa. Eu vou te dizer que é uma ótima opção para você ir no seu final de semana, com a família, para você viver essa experiência do sertão nordestino, mas aqui em São Paulo. Você pode provar o baião de dois, como eu disse, tem até na versão vegetariana também. E tem o bolinho de carne seca com cajuína, uma delícia, de repente até de entradinha, e um pudim de rapadura também, que você pode aí experimentar como sobremesa. Tá vendo esse QR Code aí na tela? É para você fazer o seu pedido também. Você que não pode ir até lá, ó, o QR Code está aqui embaixo, tá? Mira a câmera do seu celular que você consegue fazer o seu pedido e experimentar essas delícias, tá? Aproveite para seguir também no Instagram, porque lá você consegue conhecer, ver os pratos que tem, tá? Então, se não está seguindo, siga Nordeste à Mesa. Quer anotar o telefone? Anote aí, é o WhatsApp, tá? Código 11 93440 9153. Então, vou repetir: 11 93440 9153. Nordeste à Mesa, a experiência do sertão nordestino aqui em São Paulo. Dada a dica, eu vou chamar agora o Pai Silvio de Oxalá. Bom dia, Pai Silvio, tudo bem por aí? Bom dia, Edu. Axé. Receba o nosso axé. Axé, que assim seja. Vamos começar o nosso quadro então, nosso Claro, axé? vamos sim. Eu começo então, saúdo Exu, o orixá da comunicação, saúdo os espectadores, saúdo a TV Astral, uma TV comprometida com a nossa evolução. E agora chegou a hora do meu, do seu e do nosso axé. E com licença, Edu, quero dar alguns avisos. Iniciam em abril o curso Orixás na comunidade Pai Antônio das Almas. A gente vai estudar quem são, como são, a herança iorubá que foi determinante na nossa Umbanda. Dia 22 de março, a gente tem gira com os pretos e pretas velhas, trazendo luz e sabedoria. Informações no WhatsApp 11 94107 1965. E a gente começa o seu, o nosso axé, saudando a todas as mulheres, né? Essas guerreiras, e a gente traz como orixá do axé de hoje, né? Inhansã, né? Vamos Que, conhecer mais sobre ela? claro, vamos. Então, gente, a partir de agora eu deixo vocês com o Pai Silvio. Pode rodar a vinheta, nossa axé. O nosso axé de hoje é dedicado à Semana Internacional da Mulher. Viva a força do sagrado feminino. Portanto, o quadro de hoje é dedicado a quem? Ninguém mais, ninguém menos que a nossa mãe Inhansã. Opa, mas tem Santa Bárbara aqui, é Inhansã? Sim, a nossa comunidade Pai Antônio das Almas é assumidamente sincrética. A gente entende, né, que os escravizados tiveram que unir os santos católicos com a energia dos orixás, né, para poder continuar com a sua fé em terras brasileiras, né, diante da situação que eles viviam. Mas sincréticas são todas as religiões. E Santa Bárbara nos traz, sim, a potência de Ansan, porque quando ela foi martirizada, um raio surgiu, né, destruindo seus algozes. E ela traz ainda a espada, porque Yansan se tornou herdeira da espada de Ogum, né? E, portanto, a gente saúda a essa orixá incrível, essa orixá maravilhosa, que nos traz essa potência. E, para começar o nosso bate-papo, quero saudar também a minhas parceiras, filhas de Yansan, Juca Mata, Flávia Pereira, e eu queria começar contando uma pequena lenda iorubá sobre Yansan, né? Uma grande guerra eclodiu na terra dos orixás. E Ogum trabalhava sem parar para fabricar as armas, pois Ogum é o senhor do ferro.
Mas o fogo baixo não deixava Ogum fabricar muitas armas e os seus aliados precisavam cada vez mais de armas para combater nessa guerra. Yansan resolveu ajudar Ogum e começou a soprar com a sua força os ventos para que o fogo aumentasse e Ogum produzisse mais armas. E com a ajuda de Yansan, Ogum começou, a fabricar mais armas, pois Yansan aumentou o fogo do combate. Mas um belo dia, Yansan se enamorou de Oxaguian e foi com ele viver em uma cabana muito longe, a muitas léguas daqui. E uma nova guerra eclodiu. E Ogum precisava dos ventos de Yansan, precisava da força de Yansan. Yansan morava longe, não estava mais tão perto. Mas Ogum implorou a sua ajuda e da onde estava, Yansan soprou seus ventos. E da onde ela estava, os ventos de Yansan chegaram até Ogum, atravessando todo o mundo. Os ventos de Yansan passavam, até Ogum, e com os ventos de Yansan, ela determinava também muitas mudanças pelo mundo. E os ventos de Yansan voltaram a ajudar Ogum, que voltou a fabricar muitas armas para que os orixás fossem mais uma vez vitoriosos. Lição de Yansan qual é? Será que muitas vezes nós estamos acomodados? Nós tememos mudanças, porque os ventos de Yansan passam determinando mudanças no mundo e na sua vida. Será que eu tenho medo de mudanças? A gente deve ter medo do comodismo que nos aprisiona. Muitas vezes estamos acomodados em um emprego, em uma função que nós não queremos mais e fazemos mal feito. Estamos acomodados em uma situação familiar que já não se sustenta. Estamos acomodados em uma relação que já não faz bem para ninguém. E surge, de repente, uma separação, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, e a gente fica abalado ou abalada, temendo essa mudança, tudo se desestrutura com os ventos de Yansan. Mas depois de passar da tempestade, eu penso, puxa, como essa mudança foi determinante para mim, para essa nova situação melhor que eu estou. Aquele velho ditado, mudanças são sempre as melhores. São. Não tema mudança. Tema o comodismo que te aprisiona. Eparrei, minha mãe Yansan, que seus ventos nos levem sempre para lugares seguros. E vamos prosseguir para o próximo momento do nosso axé, que é a dica do axé. E quem vai trazer essa dica de hoje é a minha amiga, cantora, atriz e espiritualista, Gigi Santos. Gigi, qual a dica de axé de hoje? Estudos científicos indicam que a música possui propriedades terapêuticas, atuando como uma ferramenta eficaz para acalmar a mente, reduzir o estresse, a ansiedade e auxilia na cura emocional e física. Acredita-se que a música surgiu como uma forma de expressão essencial, talvez até antes da fala estruturada, servindo para unir grupos, rituais espirituais e imitar sons da natureza. A relação dos nossos ancestrais com a música é profunda e há dezenas de milhares de anos antes da civilização escrita. Ouvir música e cantar fazem muito bem à saúde e fortalecem o sistema imunológico. Cantar, especificamente, funciona como um exercício físico que libera endorfinas, melhora a respiração, estimula a memória e ajuda na recuperação da fala após AVC. Ouvir música e cantar estimula também neurotransmissores como dopamina, serotonina e endorfina, promovendo relaxamento, bem-estar e auxilia na prevenção de depressão. A música também nos permite conexão espiritual, resistência cultural e preservação da identidade ancestral. É o meio pelo qual o ser humano se comunica com os orixás, as forças da natureza. Deixo aqui a minha dica de axé para vocês, irmãos. Ouça música, cante, não importa a sua religião, e conecte o seu eu interior com o sagrado que existe dentro de cada um de nós. Cante muito.
Ouça muita música, faz muito bem para a saúde. E muito axé, meus irmãos. E essa foi a dica de axé de Gigi Santos. Uma curiosidade, estamos na Semana, né, Internacional da Mulher, a qual o programa é dedicado, no meu quadro também é dedicado a elas. E Gigi Santos interpretou no teatro Maria Bonita, um ícone, né, da resistência feminina aqui no Brasil, né? Então, Gigi, receba o nosso axé e muito obrigado pela sua dica. E olha só, pessoal, como a espiritualidade trabalha. O próximo quadro é Arte no Axé. E a Gigi falou sobre música. Música para relaxar, música para nos sintonizar com o divino, música para louvar os orixás. Quem nunca relaxou ouvindo uma música? Quem nunca ficou triste, cantou, se sentiu melhor? E a próxima dica, não foi combinado, né? Vai ser arte no axé, né? Eu trago uma homenagem a Clara Nunes, né? Que é a grande filha de Ansan, uma grande artista, né? Que o Brasil perdeu e continua presente ainda hoje, que muitas cantoras se inspiram em Clara Nunes e a sua música parece que vai ser eterna aqui no Brasil, porque ela cantava a ancestralidade brasileira, foi a cantora, né, que elevou a potência máxima, né, popularizando e perdendo o estigma, o preconceito nas religiões de matriz africanas. E no quadro que a gente homenageia a Clara Nunes, nós vamos ter o depoimento de Flávia Pereira, que é fundadora do Clara Nunes Fã Clube no Instagram, e ela nos conta como é que ela superou a depressão ouvindo as músicas de Clara Nunes. Então, próximo momento, arte no axé. Vamos ver esse quadro? Clara Nunes, mineira de Paraopeba, recordista de vendas de discos. Clara foi mais do que uma cantora. Clara Nunes foi a responsável por popularizar as religiões de matriz africana, levando o canto afro-ancestral brasileiro para o México, Alemanha, Japão e se tornando ícone do que seria hoje o nosso canto de fé, o nosso canto sagrado. Oi, Silvio. Olá, pessoal do canal Astral TV. Então, me chamo Flávia. Eu sou a fundadora do fã-clube da Clara Nunes no Instagram. Eu junto com o Silvio. Então, tá. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre ela e eu que me apaixonei completamente. Até que eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que foi a perca do meu irmão. E eu fiquei muito triste com aquilo, muito triste, muito triste. E, tipo, isso eu já tava o quê? No período do 9º ano na escola. Eu tava sofrendo muito, né? E outras coisas também que aconteceram na minha vida que acabaram me deixando muito nessa situação de fundo de poço. Aí foi que eu me apeguei a Clara Nunes, porque as músicas dela, assim, me levantavam um astral tão forte, tão bonito, que eu achava muito diferente. Até que depois, futuramente, tipo, uns 3 anos depois, eu estava estudando sobre essa questão vibracional das músicas, né? Que tem tudo a ver. E as músicas da Clara sempre elas tocam em um padrão muito positivo. Então isso me ajudou a sair dessa tristeza profunda que eu estava sentindo com a morte do meu irmão e com outras questões também que eu estava passando. Salve Clara Nunes, filha de Ansan. Salve Flávia Pereira, filha de Ansan também. E foi essa nosso momento Arte no Axé, em que a gente traz o canto de Clara Nunes, a gente traz esse depoimento tão bonito da Flávia Pereira, né, que combina com a dica de axé de Gigi Santos, espiritualidade sempre dando um jeitinho de nos ensinar o melhor. Então a dica para essa sexta-feira do nosso axé, vamos ouvir mais música, vamos cantar, né? Ao invés de a gente soltar palavras destrutivas, vamos cantar, vamos elevar a nossa vibração, né? E agora, gente, nosso momento mulher no axé, né? Hoje a gente vê com orgulho, né, tantas mulheres assumindo cargos de liderança, mas a gente nunca para pensar como é que elas conseguem, hein, conciliar casamento, filhos, casa com as tarefas sociais e profissionais. E ser uma mãe de santo, uma zeladora de terreiro, cuidar de uma família espiritual além da família carnal. Como é que as mulheres dão conta, hein?
Elas não são mesmo super? A minha querida mãe Flávia Vilas Boas, do Terreiro Candeeiro aqui de São Paulo, vem aqui no nosso axé para falar sobre isso. Mãe Flávia, é com você. Pai Silvio, um grande beijo no seu coração. Obrigada pelo convite, me sinto honrada. Desejo sucesso no nosso axé da Astral TV e que você possa logo menos colher os grandiosos frutos disso tudo que o senhor está plantando. Muito obrigada mesmo. O desafio de hoje é falar sobre mulheres de axé na liderança de terreiro. Meu nome é Flávia Tamico, Flávia Vilas Boas, do Terreiro Candeeiro aqui da Zona Norte de São Paulo, e eu vim aqui falar algumas palavrinhas com as mulheres lideranças de terreiro e de toda a comunidade de axé. Eu acho que o maior desafio da mulher de terreiro, independente de estar na liderança ou não, é largar a vassoura e estar com a vela na mão. É largar a limpeza do banheiro e estar sentado, ritualizando os seus corpos e a sua cabeça, cuidando de si. O maior desafio das mulheres é esquecer um pouco que ela foi treinada a ser, a dar conta de tudo, de filho, marido, profissão, dinheiro, mãe, etc., e dar conta de si mesmo. O maior desafio é a gente equilibrar todas as nossas atividades diárias e ainda aliar a isso estar dentro de um território de axé. Quantas de nós, por muitas vezes, gostaríamos de estar no terreiro e não pudemos, porque estávamos cuidando dos filhos? Eu tenho 4 filhos. Eu tenho filhos de santo. Então, quantas de nós não abandonaram carreiras para cuidar da casa, filhos e marido? Quantas de nós não abandonaram os seus sonhos em detrimento da família? Porque nós somos criados dessa forma. Então, independentemente de sermos de terreiro, existe uma política pública que quer controlar a nossa vida. Porque o patriarcado continua nos mantendo presas às nossas tradições, presas às antigas amarras da sociedade colonial, que nos impunha que se a mulher é firme, ela não presta. Se a mulher é chorosa, é porque ela é frágil. E aí o nosso sexo, será que é frágil mesmo? Com todas as atividades que a gente realiza diariamente? Repensem, mulheres. Vamos tomar os nossos corpos de volta e o nosso poder de fala. Que nenhum homem mais tome a nossa fala e a nossa vontade de viver. Axé. Mãe Flávia, muito obrigado por esse axé, por esse testemunho tão poderoso, né? E olha aí, gente, Terreiro Candeeiro, Mãe Flávia, né? Eles são, assim, fortes na defesa, né, da herança africana na nossa Umbanda. Eu já sou de uma Umbanda mais espiritualista, também abraço a herança africana, a indígena, né? E nós somos aliados, nós somos parceiros, nós somos irmãos, e é assim que tem que ser. Que a pior intolerância é a que ocorre entre os irmãos de tantas linhas de Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. Isso não pode existir, né? Então fica aí, Mãe Flávia, uma mensagem positiva para as mulheres, né? E eu trago aqui para vocês hoje, para encerrar o nosso quadro, um banho de pitanga na força da nossa mãe Yansan, pedindo aos ventos de Yansan que nos levem sempre para lugares melhores, para posições melhores, para situações melhores. Acreditar nas mudanças, nos agarrarmos também à mão da mãe Yansan e torcer para que seus ventos venham ao nosso benefício, mas assim, a gente também tem que colaborar, né? 50% a espiritualidade, 50% a gente, né? Será que a gente está precisando fazer um curso a mais? Será que a gente está precisando de uma dedicação a mais, acreditar mais na gente? Vamos pensar nisso, gente, né? E assim, o banho de pitanga, quero contar uma experiência muito pessoal, né, que aconteceu comigo. Acho que foi uma quinta-feira, eu preparei um banho de pitanga, tomei, e tinha certeza que o meu final de semana ia ser para ler um livro, ouvir uma música, dar uma voltinha. Tomei um banho de pitanga e sentei na poltrona. O telefone toca. Silvio, tem um trabalho em Minas Gerais, você pode fazer?
Isso depois do banho de pitanga. Eu costumo dizer, toma um banho de pitanga e aperte os cintos, né? Porque o avião decola. Retirou um galinho de um pé de pitanga, peça licença, diga para que você vai usar, né, as folhas de pitanga, explica, né, colhe essas folhas ou o galho, né, para preparar um banho. Com vossa licença, peça licença, porque a árvore tem dono, a árvore tem alma, né, e ela está colaborando com a gente. Vamos fazer o banho com 7 folhas, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas. Os irmãos que são da Umbanda podem acender a sua velinha para Yansan, os irmãos que não são da Umbanda não precisa acender, mas em todos os casos, né, alinhar sempre a sua intenção. Eu preparo esse banho, pedindo à Mãe Yansan e aos seus ventos que me tragam sempre situações melhores, que eu seja capaz de estar nessas situações, que você está me conduzindo, que o comodismo nunca toma conta de mim. Que eu esteja sempre à altura do que a vida me pede. Que eu confie mais em mim. Que eu me dedique mais às situações que estão me elevando. Concentração, gente, na hora de preparar um banho. Que lembra, esse banho aqui vai ser determinante para você alinhar a sua nova situação, a sua mente, a situações melhores. Isso que eu estou fazendo é macerar a folha, junto com a água, para que ela me traga todo o seu axé, derrame todo o seu axé nessa água. Pode levar o tempo que você quiser. Estou no programa, vou fazer em menos tempo, tá? Eu já considero pronto, mas demora um pouco mais. O preparar o banho já é um ritual também, né? Despejo numa panela, levo ao fogo, coloco completo com um pouco mais de água e deixo ferver, né? Esteja próximo dessa fervura enquanto ela está sendo preparada. Você vibrando a sua intenção nesse preparo. Preparou num balde, completa com água fria, né? Os banhos que a gente ensinar aqui não são para serem ingeridos, né? Pega um pouquinho da solução antes do banho, coloca na sua pele, vê se você tem algum tipo de coceira, de queimação, se você não tem nenhuma alergia antes de tomar o banho. Se não acontecer nada disso, pode tomar o seu banho do pescoço para baixo, os irmãos não umbandistas. Os irmãos umbandistas já conhecem o axé, se preferirem, pode tomar banho da coroa da cabeça para baixo, né? E o ato de se banhar também, primeiro o seu banho de higiene normal, e depois o seu banho com ervas, para esse banho de folha de pitanga, para movimentar a nossa vida para situações melhores. Tá? E esse foi o nosso axé de hoje. Eu agradeço a dica do axé de Gi Santos, agradeço a mãe Flávia, a mensagem para as mulheres, eu agradeço a Flávia Pereira, o fato dela ter testemunhado como a música lhe salvou da depressão. Eu agradeço a Astral TV, uma TV comprometida com a sua evolução. Muito obrigado e recebam o nosso axé.